preciso falar. Eu comecei esse livro ontem e eu já li 130 páginas dele. Basicamente, vai contar a história sobre como esta família de 4 pessoas foi assassinada por esses 2 caras, o Perry e o Dick. Só que o mais legal desse livro é que, como ele é jornalismo literário, ele vai contar essa história que é 100% real, mas ele vai contar ela de uma maneira narrativa, como se fosse ficção. Só que não é. E essa é a parte mais legal, porque esse autor, o Truman Capote, ele ficou tipo 1 ano, 2 anos nessa cidade, entrevistando todos os moradores da cidade, e inclusive entrevistando, até o final da vida deles, estes 2 caras. Rumores de que ele teve um caso com o Perry, mas não vamos falar sobre. Então ele começa falando dessa família, que essa família era muito respeitada na cidade, que tinha o pai, o seu Clutter, que ele era um empresário muito bom, um homem muito bom, um modelo religioso, todo mundo gostava deles, dessa família, da menina, do menino, todo mundo gostava deles. E também ele vai contar o antes e o depois do crime na visão dos 2 criminosos. E aí chega na parte do crime. Então ele vai contar a visão da primeira pessoa que chegou no local do crime, que foi uma amiga da Nancy, que ia com eles pra igreja todo domingo. O pai dela não era religioso, mas ela era, e aí ela pegava carona com os Clutter pra ir, porque a cidade que eles viviam era, tipo, muito pequena. Tipo, acho que hoje, 2024, tem, tipo, 5 mil habitantes, não menos. Então era uma cidade muito pequena. Tudo que eles faziam era ao redor, e aí ela pegava carona com essa família. Só que ela chegou lá, no domingo, 9 horas da manhã, e eles não estavam acordados, o que era, tipo, muito estranho. Ela entrou na casa, e porque, enfim, era uma cidade muito pequena, as pessoas deixavam a porta aberta. Aí ela entra na casa, e ela vê que a casa tá normal. Tipo, não tá bagunçada. Só tem uma bolsa meio que fora do lugar, o que ela acha estranho, e aí ela vai até o quarto da amiga dela. E aí quando ela chega, ela vê o corpo da amiga dela, deitado na cama, e tipo, a cabeça estourada assim, e a parede toda ensanguentada. Aí eles chamam a polícia vai até lá, e aí a polícia descobre que realmente a casa está intacta, a única coisa que está diferente foram que os 2 telefones foram cortados, tipo, o fio do telefone foi cortado. E aí eles encontram as 2, tipo, a mãe e a filha, deitadas em suas respectivas camas, amarradas, mão e pé, cobertas, e um tiro na cabeça, tipo, do lado, atrás, enfim, um tiro na cabeça. E os 2 homens estão no porão, o filho deles também é amarrado no sofá, com um tiro na cabeça, e o pai, ele é achado diferente, ele tá deitado numa caixa de papelão, assim. Ele tem um tiro, mas ele também tem uma coisa diferente dos outros, que ele tem um corte na garganta. Inclusive, preciso falar que a mãe, a senhora Clutter, ela foi achada na cama dela com o anel de casamento. Então, assim, não tava nada revirado e o anel de casamento estava no dedo dela. O anel de diamante. Então, assim, o livro já começa a gente sabendo quem era essa família, como ela foi morta, como eles foram achados, e sabendo que foram esses 2 caras que mataram, porque a gente já sabe que eles foram presos e executados por esse crime. A gente começa sabendo tudo isso. O que falta? Falta um motivo. Por quê? Por que a família tava desse jeito? Por que eles estavam amarrados? Por que ninguém roubou nada? Qual que é a conexão dessa família com esses... E aí, você quer saber da melhor? Eu tenho 300 páginas pra descobrir o porquê, qual é o motivo, o que conecta esse povo, e eu tenho que trabalhar. Que ódio.